Olá, caravanas, tudo bom com vocês? Estamos aqui novamente, eu e a Bárbara, para falar com vocês sobre colônias espirituais, mais um episódio do Caravana Show. Nesse estudo vai ser um estudo muito interessante que a gente vai fazer sobre o que são colônias espirituais, como é que a gente vai para as colônias espirituais, o que define para qual colônia você vai e não vai. Se você que está começando a estudar o espiritismo agora, ou que já estuda há um certo tempo, tem curiosidade sobre isso, fica aqui que a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas antes da gente se apresentar, para quem não conhece a gente e dar a gente falar, como todo bom trabalho em casas espíritas ou do movimento espírita, a gente vai começar com uma prece para se harmonizar, para se comunicar com a espiritualidade, se conectar com a espiritualidade e conseguirmos guiar esse trabalho da melhor forma possível. Então, quem se sentir confortável, eu convido a fechar os olhos e acompanhar essa prece com a gente. Senhor Deus, força primária do universo, muito obrigado por esse momento que a gente está aqui, dispostos a aprender mais sobre a doutrina espírita, dispostos a conversar sobre esse assunto tão interessante, sobre essa parte tão interessante da doutrina, que é o conhecimento das mecânicas do plano espiritual. Através desse conhecimento, a gente consegue entender um pouco melhor como funcionam as mecânicas da nossa vida também. E com isso, a gente pode nos tornar pessoas melhores. Então, que a gente possa guiar esse estudo, seguir esse estudo, aprendendo e absorvendo essas informações dentro de nós. Que assim seja. Assim seja, graças a Deus. Bom, pessoal, para quem não conhece a gente que nós estamos aqui pela terceira vez, eu e a Bárbara, meu nome é Raoni, sou divulgador espírita, produtor de conteúdo lá do Espiritismo Arretado, um perfil no Instagram e no TikTok. E a gente já está há algum tempo fazendo produção de conteúdo espírita, estudando a doutrina espírita e tentando passar ela de uma maneira descontraída, de uma maneira engraçada, de uma maneira instrutiva. E Bárbara, fala um pouquinho sobre você. Oi, gente, boa. Eu sou a Bárbara Brito, eu apresento um programa também na Rádio Rio de Janeiro, é uma rádio que é 100% de conteúdo espírita, é localizada no Rio de Janeiro, só que é uma rádio digital, então a gente, acessando pelo YouTube, pelo Facebook, vocês podem acessar a rádio, tem conteúdo espírita 24 horas, então é muito bacana assim, esse trabalho de divulgação da doutrina. E é um prazer estar aqui também, junto com o pessoal da caravana, né, fazendo esse trabalho também de divulgação de uma forma tão leve e descontraída, né, assim, mostrando esse espiritismo, né, mais leve, né, que às vezes a gente não costuma ver. Então, é muito bacana estar aqui com vocês. Verdade, também estou muito feliz de estar aqui com a Bárbara, maravilhosa sempre. E vamos começar a falar sobre colônias espirituais, né, não? É um tema assim muito importante, porque a gente tem esse costume. O livro Nosso Lar, ele é um livro de porta assim, de entrada para muita gente, né, no espiritismo, Rony. E aí a gente falar sobre essas colônias, né, e as cidades espirituais é muito bacana para a gente começar a entender que não é só o nosso lar, né? Não existe só o nosso lar. Que às vezes a gente tem essa coisa, a gente fica com o nosso lar na cabeça e acha que todo mundo vai para o mesmo lugar. E eu acho que esse estudo, o intuito é a gente entender melhor como que funciona, né, esse pós. Né? Então, o que seriam essas colônias? Né? São cidades espirituais. Quando a gente fala em colônia, a gente fica muito nessa questão de alguma dependência. Não, são cidades. Né? São cidades construídas a partir de nós mesmos. A gente vai especificar melhor, né, sobre isso, a partir das nossas afinidades. Né? Então, após a desencarnação, a gente vai para essas cidades espirituais para ali poder estudar, trabalhar também e progredir também espiritualmente. Claro que a gente sabe que a conclusão, né, desse progresso é com a reencarnação, né, que a gente vai passa novamente por uma expiação, uma aprovação, mas a gente sabe que também a gente pode construir coisas também nessas cidades espirituais, nos melhorarmos, aprendermos também coisas para voltarmos aqui para o plano material, né, e exercitar, né, o que a gente aprendeu. Mas eu acho que no decorrer do estudo a gente vai entender melhor essa questão que a gente está falando aqui, né,
que é de acordo com afinidades, a gente vai esmiuçar melhor essa questão, e também a questão de trabalho, estudo, se tem alguma diferença, se tem algumas voltadas especificamente para certas coisas. Então, eu acho que o intuito, espero que a gente consiga, né, ser o mais leve e o mais claro possível, né, para trazer um estudo agradável para vocês. Verdade, arrasou. E, de fato, assim, quando a gente fala colônia espiritual, primeira coisa que a gente pensa, né? A colônia espiritual, como assim colônia? É um nome tão diferente de se ver hoje em dia, né? Há muito tempo, acho que na época, principalmente na época que os primeiros livros sobre as cidades espirituais foram escritos, esse termo era mais usado era mais comumente usado, né? E hoje em dia caiu um pouco em desuso com essa conotação de tipo do que seria a colônia, né? O termo colônia ele faz essa alusão à dependência, né? Tipo assim, você é colônia de onde? Você é colônia de quê? Se você é uma colônia. E é por isso que, justamente por isso, né? A gente tende a preferir o termo cidade espiritual em vez do termo colônia espiritual. Nem todas as cidades espirituais são submetidas a uma cidade maior ou uma situação, uma outra região maior, apesar de existirem casos assim, que a gente pode falar um pouco mais, a gente vai falar um pouco mais daqui para frente. Mas para quem gosta de referências e quer buscar mais entendimento, a gente vai deixar na descrição aqui do vídeo, a gente vai deixar referências exatas de quais os capítulos, quais os livros, quais as referências que vocês podem pesquisar mais, mas esses termos são amplamente abordados nas obras de André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda e Ângelo Inácio, que são 3 espíritos e tem uma ampla produção de livros sobre a vida espiritual. E é muito bacana. Se a gente dando uma ideia, porque a gente tem muito essa questão de história, né, da colônia, né, os países que foram colônias de outros, aí de criar essa dependência, né? Então é importante a gente não ter essa visão, né, de dependência, né? Então eu achei super muito assim importante, né, a gente ter essa visão. E como a gente falou, como eu falei no início, não existe somente nosso lar, né? Que às vezes a gente pode ter conhece o livro, né, e acha que todo mundo vai para lá, tudo é nosso lar. Nosso lar, às vezes nosso lar 1, nosso lar 2, não, né? Existem outras colônias e até em lugares em lugares diferentes também, estão espalhadas, né? Aí por redor do planeta e do universo. Então, aqui a gente colocou alguns exemplos, que existem diferentes tipos. Tem as colônias que são mais voltadas para socorro, né, socorristas, colônias não, cidades. Cidades voltadas para arte, para estudos, e cidades voltadas também para uma questão mais introspectiva, de autoconhecimento, vamos dizer assim, de reflexão, né, sobre transforma íntimo, vamos dizer assim. Mas todas na questão desse amparo espiritual ali, daquela questão do aprendizado. E tudo também de acordo com o que a gente procura. Eu acho que eu gosto muito de trazer as coisas muito para a vivência mesmo material, por exemplo. A gente busca locais e aprendizados que a gente sinta certa afinidade, né? Às vezes, quando você está novo, vai procurar que curso que eu posso fazer, né, de faculdade, ou assim, um curso, né, para se profissionalizar em alguma coisa, você vai primeiro ver questões que você se sente à vontade, que você gosta de fazer, né? E você vai lá e, não, vou para esse curso aqui porque eu tenho afinidade com essas coisas, afinidades, né, com esses pensamentos. Então, eu acho que é muito isso. A gente busca o que faz a gente bem, o que faz a gente se sentir melhor. Então, às vezes, eu sou uma pessoa que gosto muito de arte, gosto de instrumentos musicais, eu gosto de cantar. Então, pessoas assim vão tender a procurar cidades que têm mais essa perspectiva, né?
que são voltadas mais para questões artísticas, vamos dizer assim. Então, eu acho que tudo é uma questão de afinidades. As socorristas estão ali para poder amparar espíritos que ainda estão em traumas, que ainda estão se sentindo presos, né, precisando de um amparo. E colônias do autoconhecimento, por exemplo, que se aprofundam mais, né, nesse entendimento, né, nesse autoconhecimento, nessa coisa de você se entender e de você explorar ali virtudes ou alguns defeitos, mas está ali numa questão de se conhecer mesmo. Então, eu acho que tudo vai depender muito do que a gente procura aqui, encarnados. A gente vai continuar, porque a gente não vira outra pessoa. Nós somos espíritos, né? Então a gente vai a gente vai do mesmo jeito para o plano espiritual, né? Com as mesmas tendências, né? Buscando as mesmas coisas, né? As mesmas afinidades. É verdade. E uma coisa que você falou muito bem, que é essa questão da afinidade e do que a gente vai ser compatível também com o plano espiritual, né? Tipo, eu gosto muito de música, eu gosto muito de cantar, em geral, mas minha habilidade com instrumentos musicais, ela é inexistente, então, assim, não acredito que eu seja tão compatível com uma colônia unicamente dedicada à música e artes. Então, não é como se fosse assim, você não pode entrar nessa colônia, não pode ir para essa colônia. É como a gente aqui mesmo no ambiente da Terra, a gente às vezes se sente deslocado quando a gente está num lugar que não é compatível com a gente, né? É uma coisa Isso. muito parecida. E uma coisa que vale a gente ressaltar é que, apesar, né, da gente ter essa espécie de classificação, de terem muitos conteúdos que são difundidos na internet e nas obras espíritas também, falando sobre essa questão de colônias específicas, colônias que têm uma função específica, na prática, as cidades elas exercem diversas funções ao mesmo tempo. Um exemplo disso é o exemplo mais conhecido, que é Nosso Lar. Quando a gente vai para a descrição de Nosso Lar no livro Nosso Lar, eu amo que o livro e a colônia têm o mesmo nome, a cidade tem o mesmo nome. Quando a gente vai para a descrição lá, a gente observa que existem ministérios diferentes naquela cidade, existem setores diferentes, existem diferentes frentes de trabalho dentro da cidade. Não é como se Nosso Lar é uma colônia socorrista, então só vai ter socorrista lá. Não, vão ter pessoas lá que gostam de música, que vão tem intercâmbio com outras colônias, é falado isso, né? Tem uma cena que a mãe de André Luiz, ela vem de uma colônia, inclusive superior, né, em um estado de vibracional superior, ela vem visitar ele. Então existe intercâmbio de colônias, não é uma coisa isolada, onde cada pessoa vive na sua própria bolha, vamos dizer assim. É uma existência múltipla. A classificação ela ajuda muito a gente a materializar na nossa visão essa questão da similaridade, da afinidade que a gente tem com cada cidade espiritual. É mais para entender a questão da afinidade, né? Porque acho que faz até muito sentido quando tem objetivos assim mais diversos, né? Porque às vezes a gente, como você falou, às vezes a gente gosta de várias coisas. Não especificamente eu sou voltado só para a arte, né? Então eu acho que a maioria, com certeza deve apresentar objetivos diversos também, né? Em casos extremos, às vezes é que tem aquela coisa mais específica, né, para certas coisas. E assim como tem essa questão da diversidade, a gente também vai achar cidades que não necessariamente estão ali voltadas para o bem, né? Porque como a gente falou que tem essa questão da afinidade, a gente sabe que ainda tem espíritos que estão em uma porcentagem muito alta, né, de envolvimento com o mal, com coisas negativas. Então, essa afinidade também vai gerar, essa afinidade ao mal também vai gerar a criação de cidades não tão não harmoniosas, como a gente vê, né, o exemplo de Nosso Lar ou outros exemplos, né?
e que com criações assim mais, como a gente vai falar aqui, umbralinas, né? Mais entregue a sofrimento, a vícios, com uma vibração mais inferior, né? Uma sensação até mais inferior, né? Uma coisa mais negativa. Então, a gente consegue ver que a criação das cidades ela não está ligada a uma evolução espiritual. Porque, assim, a gente tem muito essa coisa também, às vezes, de pensar que o espírito evoluído é que vai conseguir construir, né, e manipular, né, como a gente falou na questão do... Quando a gente falou lá na outra aula sobre o fluido cósmico universal, gente, o fluido cósmico universal, a gente vai até falar mais na frente também, ele é manipulado por espíritos, né, independente de evoluídos ou não. Né? A gente tem muito essa coisa de pensar também, Rony, na questão da mediunidade. Porque você pega só quem vai conseguir comunicar assim, assado, são espíritos. A forma de comunicação, com certeza, faz diferente, dependendo da sua evolução. A forma como você vai usar, assim como acontece com os fluidos. A forma como eu vou usar é que faz diferença. Mas ser ou não evoluído não me impede de manipular, né, aquela matéria e de criar cidades e criar situações. Eu, sendo menos evoluído, vou criar situações, cidades negativas, com vibrações ruins, né, com sofrimento, vícios. E eu, sendo mais evoluído, vou criar cidades com ambientes melhores, harmoniosos, né? Mais uma sensação de uma maior felicidade. Então, é muito importante a gente entender que elas são criadas por espíritos evoluídos ou não. Exatamente. Então, é muito importante a gente entender isso. É aquela coisa do conhecimento, né? O conhecimento, ele está atrelado... o conhecimento e moralidade nem sempre andam juntos. Um exemplo para a nossa vida atual é a tecnologia de fissão nuclear. Pode tanto construir, pode tanto alimentar uma cidade inteira, quanto destruir essa cidade inteira. Destruir uma cidade inteira. A gente vive isso constantemente. Por isso que eu estava falando da questão da gente sempre trazer para o nosso dia a dia aqui, né, no plano material mesmo, porque a gente vive isso, pessoas extremamente inteligentes, capazes assim de descobrir e criar coisas sensacionais e criando coisas para o mal, né, para o sofrimento de outras pessoas. Né? Outro dia eu estava falando num estudo, falando sobre a questão da criação da pólvora, que no início a tentativa era descobrir uma coisa para prolongamento da vida, e agora é usada para você exterminar pessoas. Né? Então, a gente trazendo para esse lado, para a nossa vivência material, a gente já consegue enxergar isso. Então, a inteligência nem sempre está ali atrelada. Eu acho que é muito... E a gente vive esse caos assim, em sociedade justamente por isso, né? Porque a gente teve um crescimento tecnológico muito grande, mas de moral não teve o mesmo boom, né? Infelizmente, é verdade. Mas aí agora falando justamente dessa questão da capacidade de construção, né, e de capacidade de manipulação desses fluidos, vamos falar um pouco sobre isso, né, sobre como é que, de fato, as informações que a gente tem disponíveis, né, que são, assim, apesar da gente ter muita informação sobre colônia espiritual, como outras coisas da doutrina espírita, a gente ainda não tem um casamento tão detalhado de como essas mecânicas funcionam, né, que a gente conversou um pouco sobre isso na aula sobre fluido cósmico universal, né? Que os termos científicos ainda precisam de ajustes para muita coisa. Mas dentro das obras espíritas a gente tem sim alguns relatos interessantes sobre como são construídas as colônias espirituais. E a gente tem muito essa coisa, lá no livro dos médiuns mesmo tem essa questão de pensamento, que o pensamento é matéria, né? Que a gente vai ali, cria, e os espíritos, às vezes, o que a gente está pensando
eles estão realmente visualizando, né? Como se estivesse vendo numa tela mesmo o que a gente está pensando. E é a partir dali é que a gente cria as afinidades, né? E a gente vai ali criando um vínculo, depende do que a gente está pensando, criando um vínculo com espíritos positivos ou espíritos negativos. E quando a gente vê essa questão de matéria, pode gerar aquela dúvida, né? Mas a gente não está falando de plano espiritual, então que matéria? Até a gente já falou em outros estudos que é uma matéria diferenciada, uma matéria que a gente não sabe, a gente ainda não tem palavras, né, como o Rony falou, a gente ainda não tem palavras para mensurar essa diferença, mas é uma matéria assim mais sutil, né? Eles falam de quintessenciada, né? E a gente vai ver que os espíritos eles vão manipular essa matéria, né, que é o fluido cósmico universal, ele vai ser manipulado para a criação, né, de elementos, criação ali dessas cidades. Então, ele tem toda uma. A gente vai moldando, né, essa matéria de acordo com o que a gente está pensando, como se fosse mesmo o artista, né, que vai lá moldando, né, a argila, moldando ali, fazendo artesanato, fazendo sua arte. Os espíritos também moldam essa matéria, né, de acordo com o que eles precisam ali naquele momento. Então, mais ou menos, vai moldando de acordo com a vontade, né? Se é uma vontade positiva, uma vontade para o bem, vão se criando, né, objetos, criam essas cidades com essa sensação, né, de vibração mais elevada, né, de ajuda. E já quando é uma vontade, né, um pensamento mais negativo, a gente vai para uma vibração mais inferior. Exatamente. E essa questão da canalização, ela é muito presente, né, nos relatos das obras espíritas, na forma como o pensamento coletivo dos espíritos junto faz essa moldagem do fluido cósmico universal e constrói os elementos que a gente tem exemplos de colônias como o nosso lar, por exemplo, e outras colônias que são descritas também nas obras espíritas, mas a gente também tem uma informação de que existem outras colônias em níveis superiores que a gente nem tem descrições, assim, sabe? E que pode ser que as construções lá sejam tão diferentes e tão mais etéreas e fluídicas e tão diferentes mesmo do que a gente entende aqui na Terra que talvez nem valesse a pena na época descrever, né? Baseadas nos elementos que eles têm, às vezes, e que a gente, às vezes, não tem um certo conhecimento, né? E, às vezes, realmente não valia a pena falar. E, especificamente falando de nosso lar, lá no livro a gente tem uma descrição interessante sobre como o processo de construção de uma cidade se dá, né? Tem uma parte do livro que André Luiz está conversando com um espírito que vive lá em nosso lar, e ele comenta, né? Ele curioso, sempre muito curioso. Nos livros de André Luiz ele se mostra sendo uma pessoa muito curiosa, que está sempre perguntando e observando as coisas. E ele pergunta para o espírito como é que foi que aconteceu a construção daquela cidade. E a descrição daquele espírito é que a cidade Nosso Lar ela foi criada, né, por espíritos portugueses recém-desencarnados. Isso é uma descrição, um relato que está lá no livro. E ele menciona, né, que esses espíritos eles desencarnaram no Brasil e se encontraram no plano espiritual e começaram a construção desse ambiente que seria o nosso lar. Então, a descrição, inclusive, ela comenta comenta sobre o começo da construção da colônia. Então, não é como se aqueles espíritos que naquela época desencarnaram tivessem instalado os dedos, feito umas zigueziras assim com a mão e nosso lar tivesse aparecido como é hoje. Então, eles descrevem que a colônia começou a ser construída e foi sendo construída gradativamente conforme ela foi sendo desenvolvida. Isso é interessante, porque mostra que as cidades espirituais do lado de lá também estão crescendo, também estão em constante desenvolvimento. Não é como se fosse uma coisa, um céu que é imutável e que está daquele jeito desde sempre, sabe? E o relato é interessante também,
porque ele comenta justamente que a cidade espiritual, as construções da cidade são emanações, são resultado das emanações conjuntas das telas mentais daqueles espíritos. E que também eles tiveram a ajuda de espíritos com maior conhecimento das mecânicas do plano espiritual para construir essa cidade. E é possível a gente perceber novamente aqui esse caráter de similaridade entre os habitantes de uma mesma cidade. Eram espíritos que eram afins, que estavam juntos e que juntos começaram a construir um ambiente no plano espiritual para continuar trabalhando, enfim, para existir lá. E assim, e eu sempre trazendo de novo para a vivência do plano terrestre, se a gente vê o nosso planeta com um crescimento gradativo, né, de tantos anos ali, foram tantas transformações, né, tantos seres vivos que viviam, aí deixaram de existir para que outros surgissem, e assim, a gente está falando de bilhões e bilhões de anos, né, de construção. Como não imaginar uma construção de uma cidade espiritual de maneira assim diversa, né? E pensar que só o Brasil tem uma colônia espiritual. A gente vai de novo para aquele pensamento egoísta, né? De achar que só, por exemplo, só na Terra que a gente tem vida, né? Que a gente costuma se perguntar, né? Existe vida em outros planetas? Gente, para que Deus ia criar um universo, né, tão diverso para a gente ter vida só aqui? E justamente isso, como conceber a gente ter criações, né, de cidades espirituais somente aqui, né, na região do Brasil, sendo que todos nós somos espíritos, né? Então, só que a gente tem essa tendência de imaginar, né, porque foi aonde começaram, né, os relatos. Né? Então, tem esses relatos de outras colônias, né, em outros lugares, né, e às vezes de forma mais primitiva, né, ali iniciais, né, uma base até de conhecimento. E é muito importante que a gente entenda, até como uma diversidade cultural mesmo. Se a gente tem um planeta tão diverso culturalmente, né, em regiões que às vezes são completamente diferentes, como não entender, como não aceitar que a gente tem também cidades espirituais em outras religiões com belezas diferentes, né, com entendimentos diferentes, com figuras diferentes, formas de viver diferentes, formas de pensar diferentes do que a gente vê aqui. O que a gente acompanha nesses relatos são relatos de pessoas da região mesmo do Brasil, trazendo relatos para a gente. Né? Então, acho que é muito importante a gente ter essa visão, né? Que não tem como ter só aqui, ter só o Brasil. E também não tem uma questão de ser uma melhor que a outra. Eu acho que são as diferenças. Nós somos diversos. Então, assim como o ser humano é diverso, essas cidades também vão ser diversas. Né? Não uma questão de uma ser melhor, uma ser superior à outra, mas simplesmente diferentes. E uma coisa que eu notei quando eu li recentemente, até enquanto estava pesquisando, é que o relato de Nosso Lar, ele retrata a vivência de André Luiz em Nosso Lar, uma colônia, uma cidade espiritual onde habitam espíritos que estão naquela mesma faixa de vibratória e de sintonia. Então, eu até comentei domingo agora, conversando com os meus pais, a gente estava comentando sobre isso. E eu dizendo, é interessante, né, essa fala do espírito mencionando que quando eles foram construir Nosso Lar, já existiam outras construções ali das pessoas indígenas que viviam no Brasil, dos povos originários que viviam no Brasil, e ele chama, no Nosso Lar, muita gente fala marreta com isso na internet, ele chama as construções de primitivas. Engraçado ele chamar de primitivas, né? É muito um reflexo do preconceito dos portugueses daquela época também. Porque, é engraçado você chamar de primitivo, mas essas construções estão na mesma faixa vibratória que vocês estão. Se eles encontraram dificuldade para construir Nosso Lar, porque já existiam coisas lá, significa que eles estavam na mesma faixa vibratória, na mesma faixa de densidade vibratória, vamos dizer assim.
Essa questão do primitivo, né? Eu acho que é entender como uma coisa que foi antes, mas aí você pega esse sentido de entendimento que tinha esse preconceito enraizado, né? Porque é uma cidade que está sendo mostrada para a gente por exemplo, como você explicou, né, lá no início, que aqui no slide anterior, que foi criada, né, por portugueses ali que começaram a desencarnar e foram se juntando por afinidade. Então, junta muito a opinião e o pensamento, o conhecimento da época que eles tinham, né? E aquilo vai melhorando, né? E se aprofundando ali. Então, agora eu acho que cabe a gente também ir melhorando as o entendimento, se aprofundando, melhorando as palavras. A gente já tem conhecimento de mais palavras, mais tecnologia. Então, é importante sempre continuar, né, progredindo nos estudos também, né? Exatamente. E uma coisa que a gente vai falar mais para frente é que a gente também tem esse entendimento de que a gente não sabe também tudo, né? Tem tanta coisa para a gente aprender ainda, tanta coisa para a gente descobrir nesse universo, né? E a gente tem, continuando falando sobre isso, né, sobre essa questão da vivência da cidade espiritual, né? O que a gente faz numa cidade espiritual? A gente entende de fato como os espíritos já foram capazes de criar elas. Mas por que uma cidade espiritual existe, né? Qual a finalidade? O que a gente faz numa cidade espiritual? E elas são locais onde, como a gente vem falando bastante, a gente tem sempre martelando nessa tecla, porque é muito importante a gente perceber isso, que são locais onde pessoas com afinidades similares se reúnem. Isso, pessoas, a gente se refere a pessoas desencarnadas, né? E eles podem ser locais de descanso, podem ser locais de recuperação, de aprendizado e de trabalho. Nas descrições de André Luiz, ele comenta muito, ele passou por um processo muito penoso na desencarnação dele. Então, ele passou por um período no umbral, tem esse relato, e os mensageiros também voltam a falar sobre essa questão do socorrismo, de levar as pessoas para as cidades espirituais, para a recuperação, para um processo para hospitais, né? Tem relatos de hospitais espirituais bem elaborados nessas cidades espirituais. Então, se faz muita coisa no plano espiritual. A gente tem esse entendimento de que a gente pode, às vezes, ter esse entendimento de quando a gente desencarnar, a gente vai descansar, vai passar um período lá, mas a gente tem tanta coisa para fazer lá, porque do mesmo jeito que tem sociedade aqui, tem sociedade lá, tem sociedade de pessoas, tem pessoas aqui e tem pessoas lá, e as pessoas juntas formam sociedade e encontram coisa para fazer. E estão descritas, né, diversas ocupações e setores de trabalho também lá em nosso lar. E incluem até o planejamento encarnatório das nossas próximas reencarnações. Não é assim, acho que todos os livros que eu vejo de estudos que contam histórias que também contam relatos que também servem para estudo, relatam isso, que as colônias espirituais, as cidades espirituais, elas possuem setores de planejamento encarnatório. Muitas delas possuem, nosso lar possui, as outras colônias que são cidades que são descritas também possuem, e é onde é feito também esse trabalho de planejamento, de detalhamento, de controle do que a gente pode, vai trazer para aqui, para nossa próxima vida, ou não, ou a gente vai deixar para depois, ou deixar para antes. Então esse controle mais fino desse processo de reencarnação também é feito nas cidades espirituais, o que é muito legal. Com certeza. Essa coisa que você falou da questão do descansar, né? A gente tem muito. Outras religiões têm essa questão do esperar o juízo final, né? E às vezes o espírita, a gente tem que parar um pouco, a gente quer trazer a questão de dogma que no espiritismo não tem, gente. Não existe, né? E além de não ter o corpo físico para a gente precisar do descanso, né? Que é o que fica cansado, essa sombra e água fresca que a gente fica esperando, acho que é uma das últimas coisas, né? Porque quando a gente está ali e a gente vê o quanto que a gente precisa aprender, o quanto que a gente precisa melhorar, eu acho que nós mesmos vamos
a gente começa a buscar mesmo aprendizado, o crescimento ali de cada um, a contribuição na comunidade, porque a gente sabe que a partir daquilo ali é que a gente vai ter essa transformação íntima, né? E o André, ele passa para a gente alguns... É só passar para o outro. O André, ele passa para a gente relatos, né, de locais de trabalho. A gente fala um pouco mais do Nosso Lar, porque é um livro assim, de maior conhecimento assim, entre a maioria das pessoas. Então, para trazer essa coisa mais concreta, né, para quem está ouvindo a gente, quando ele está ali com o pessoal, quando ele busca trabalho, né, e ele quer ajudar de qualquer forma, ajuda as pessoas que estão, socorrendo as pessoas que estão chegando em muito sofrimento ali naqueles postos. Eles vão fazer visitas no umbral para poder resgatar pessoas. Então, é um momento de trabalho sem fim. A gente está ali sempre buscando melhorar. E até chegar o momento da gente programar o nosso retorno, né, para o plano material, né, para a Terra, vamos dizer assim. E para colocar em prática na Terra o que a gente aprendeu no plano espiritual, né, que é muita coisa, né, com a ajuda dos espíritos ali que estavam com a gente. Então é muito importante a gente ter essa questão assim já certa na gente, que o descanso não será lá. E também porque quando a gente fala em descanso, a gente fala em cansaço, né? O cansaço ele vem do corpo físico, o desgaste ele vem do corpo físico. E lá no plano espiritual, quando a gente fala de trabalho também, a gente também não a gente, é por falta de palavra melhor, porque o trabalho que a gente entende aqui na Terra é esse trabalho moroso, CLT, que a gente tem que trabalhar e poder pagar as contas, os boletos. Você não gosta do que está fazendo, às vezes. Sim. Exato, e aí o trabalho no plano espiritual é um trabalho de dedicação, é um trabalho de serventia ao bem, às searas do bem, é uma coisa que é muito mais revigorante, muito mais interessante do que o trabalho que a gente entende aqui na Terra. Mas isso, voltando a falar dessa questão do trabalho também, da forma como a gente se situa e se conecta com as cidades espirituais, né? A ligação de cada pessoa com a sua cidade espiritual, ela vem justamente dessa questão da similaridade. Cada espírito vai habitar os locais no plano espiritual que são compatíveis com sua faixa vibratória. Então, conforme isso vai, o que define qual lugar que a gente vai, que a gente pode habitar, né, que a gente é compatível, é justamente o estado evolutivo da gente, a forma de pensar da gente, o estado mental, o estado emocional, tudo isso influencia. No livro Mensageiros, a gente tem trechos, né? É muito retratado isso no filme Nosso Lar 2. Quem não assistiu, recomendo, um filme muito bom. Ele fala bastante sobre isso, sobre como um trabalhador já do nosso lar, um mensageiro, que eu esqueci o nome dele agora, mas aquele ator que é nordestino, maravilhoso. Sim. E ele tem uma hora que ele se desequilibra e ele perde acesso você perde compatibilidade com a colônia. Ele vai para o umbral. Então ele era um trabalhador. Um mensageiro. E resgatando pessoas. Exatamente, trabalhava resgatando pessoas e ele perdeu a compatibilidade por causa do estado emocional dele. Mas eventualmente ele conseguiu, né, se reequilibrar e aí ganhou de novo a compatibilidade, né, se tornou-se novamente compatível com aquela faixa vibratória. Isso é muito verdade no plano espiritual, pelos relatos que a gente observa, tudo é faixa vibratória, tudo é pensamento, tudo é compatibilidade. E conforme a gente vai melhorando, aumentando nossas faixas vibratórias, a gente vai tendo acesso a diferentes cidades, a diferentes lugares. Exemplo, por exemplo, a mãe de André Luiz, que é relatada no Nosso Lar, que ela vem de uma colônia, de uma cidade muito superior, uma cidade das esferas superiores, e ela vem visitar o filho. E é uma cena muito bonita, tanto no livro quanto no filme. Mas outro exemplo, no livro Nosso Lar não tem evidências que André Luiz já havia habitado Nosso Lar no passado.
No fim do livro, ele já se considera, né, já é tido como um cidadão de Nosso Lar, e nos livros seguintes, que relatam a vida dele, mostra que ele estava, a vida dele lá, né, mostra que ele já era considerado Nosso Lar, era parte integrante do grupo de trabalho. Nosso Lar é um livro do começo, né, que mostra como ele chega na colônia, como ele, pelo que entende-se, primeira vez que ele chega naquela colônia e passa a fazer parte dos integrantes daquela cidade. É muito bacana, porque vai mostrando, né, aquele crescimento, né, dali dele aos poucos. Sim. É muito que a gente fala, todo mundo é espírita, né? E eu acho que eu gosto muito de lembrar, né, que nós somos todos espíritos, né? Sim. Não todos espíritas. Então, assim como a gente aqui, a gente tem essa questão das religiões, pessoas com entendimento de filosofias e crenças diferentes, a gente vai continuar também assim quando desencarnar, gente. Então, a gente vai ter pessoas que vão chegar num plano espiritual ainda com os pensamentos tentando entender o que está acontecendo ali, não, porque determinada crença disse que seria, né, daquela forma, então ele chega tentando entender como o que está acontecendo com ele. Então, por isso que é importante que a gente vai ver, quando a gente for falar mais especificamente de alguns tipos de colônia, a gente vai entender a importância dessas diferenças, né, para receber irmãos, cada um com o seu entendimento, com o seu entendimento de vida. E até para espíritas também, porque a gente acha que a gente vai chegar lá. Ah, não, eu estudei, conheci o espiritismo, vou chegar lá top no plano espiritual. A gente sabe que todo mundo tem um momento de perturbação, então, dependendo do nosso grau evolutivo, esse tempo é menor ou maior. Mas a gente tem esse momento ali de perturbação, né, na hora do desenlace. Então, é importante a gente ter esses lugares que recebam pessoas, cada um com seu entendimento. Então, a gente vai ter regiões dedicadas ali, especificamente a alguma. Voltadas, às vezes, para alguma crença, pela necessidade que o espírito vai demonstrar. Às vezes, o espírito vai demonstrar muita necessidade de estar num ambiente, por exemplo, católico, né? E ele vai ali ser recebido daquela forma para ele poder ir aos poucos tendo o entendimento, né, do que está acontecendo com ele. E mais uma vez, sempre deixando claro que a gente que está lá, que o espiritismo não é a religião do futuro, tá? Uhum. É um entendimento filosófico que a gente vai ter no futuro, né? Não a religião do futuro, entendeu? É muito importante que a gente entenda isso, né? Que essa realidade do plano espiritual, ela vai muito além, né, de uma crença religiosa. Total. Né? E que cada caso é um caso, né? Tipo, a gente Isso. sempre tem essa questão como você bem falou, da chegada no plano espiritual, e aí a gente vai ganhando essa consciência mais ampla conforme a gente vai passando o tempo lá. E até para a questão dos espíritas, pode ter assim, um lugar lá reservado para explicar para o espírita que ele ainda tem que melhorar, né? Que ele teve o conhecimento, mas ele está chegando ali, ainda tem que melhorar um bocado de coisa, porque ele recebeu o conhecimento, a responsabilidade vai ser bem grande também para ele, porque mesmo com conhecimento ainda errou bastante. Com né? certeza. Então é muito importante a gente ter essa noção, né? E agora vamos fazer uma rodada rápida, só com exemplos de cidades espirituais, para vocês terem noção e perceberem quantos exemplos a gente tem. E esses são pouquíssimos exemplos comparado com... Nossa, tem um livro que tem 58 exemplos de cidades espirituais, minha gente. Então, assim, é muita cidade espiritual. Um exemplo que a gente tem é lá no Amazonas, a gente tem a Cidade das Águas, um relato sobre essa cidade, que é uma cidade próxima à entrada do Rio Amazonas, especializada em receber desencarnados com problemas circulatórios. Eu achei extremamente específico isso, mas isso é o que tem no relato e o que a gente traz.
E a gente tem a cidade também, Amigos da Dor, ali do norte de Minas Gerais, que presta socorro para desencarnados através de missas e atendimentos em igrejas, que a gente vai ver que são irmãos que estão ali recebendo, né, espíritos que estão ali acostumados com as questões de rituais católicos, que têm mais afinidade ali, né, e que precisam daquele acolhimento momentâneo para ir poder gradativamente ir despertando, né, espiritualmente. Não são pessoas que ainda precisam ver as imagens, ver imagens de santos, né, de que eles veem como protetores, serem recebidos por freiras, né? Então o relato é que tem muito isso, tem a presença de freiras nas cidades, padres, né? Assim, né? Sacerdotes, e tem muitas imagens, né? De santos protetores, né? Que são pessoas que ainda precisam daquele acolhimento inicial, né? Exatamente. Outro exemplo que a gente tem é da Colônia da Praia, uma cidade que é relatada estar presente no sudeste do Espírito Santo, e é voltada para atividades espirituais relacionadas à ecologia da Terra. Então, também é uma função bastante específica que a gente vê, e que reflete também que a similaridade de espíritos, né? Espíritos relacionados que tem muito essa vocação para trabalhar com ecologia, encontram um lugar, encontram pessoas afins nessa cidade espiritual. E tem a cidade também de Aruanda, que eles podem, às vezes, entender, é uma cidade ali da Umbanda. Mas, assim, não, são espíritos voltados para receber. Essa descrição está até no livro Tambores de Angola, né, do espírito Ângelo Nácio, que é um livro assim, muito, muito bom, e que desmistifica muita coisa que a gente tem com religiões de matriz africana em relação ao espiritismo, que são espíritos que estão ali para receber e também colaborar com a melhora espiritual, né, dos desencarnados que estão chegando, né, desencarnados que estão chegando com esse entendimento. Então, às vezes, eles têm esse propósito, né, ali essa cidade da transformação da humanidade mesmo, né? Então, sim, a gente, às vezes, quando recebe ali em reunião mediúnica, esses espíritos ali ainda caracterizados, né, como preto velho, como caboclo ali, como os guias da Umbanda, nesse intuito ali de tentar trazer uma mensagem de transformação para a humanidade também. E por questões de afinidade que a gente já vem falando, né, desde o início do estudo. Com certeza. E outra cidade que também é relatada, essa é relatada na obra de Manuel Filomeno de Miranda, é a cidade Redenção, que ela é relatada através da psicografia de Valdo Franco, né? E ela fornece grandes detalhes sobre essa colônia espiritual, essa cidade espiritual, e ela é retratada como sendo uma cidade voltada para programas relacionados à iluminação, de consciência, trabalhos de assistência, trabalhos de socorro também, inclusive nesse livro. São mostrados diversas incursões ao umbral e processos de socorristas, de trabalhos socorristas que são realizados nessa cidade espiritual também. E a gente tem um relato também no livro do Manuel Filomeno de Miranda também, no Sexo e Obsessão, tem um relato sobre a cidade estranha, né, que é uma visita que Chico faz a essa cidade, né, no umbral, e ele vai vendo, ele sente, até o nome é Cidade Estranha, porque é uma coisa já diferente do que ele costumava, né, conhecer, e ele vê muitas manifestações assim, degradantes, pornográficas, né, dos habitantes, e cria um ambiente, assim, uma sensação muito ruim, e ele até explicam para ele que é uma cidade construída por pessoas extremamente inteligentes, mas com a moral lá embaixo, né? Que a gente volta lá no início do que a gente conversou, né? Que não tem questão de evolução. A evolução ela conta da maneira, de como eu vou usar, né, aquilo, mas não se eu tenho condições ou não de criar. Os espíritos eles conseguem manipular os fluidos e criar o que eles quiserem.
Só que o que, né, o produto que eu vou gerar depende sim, né, da minha evolução. Com certeza. E vale lembrar também que, apesar da gente ter trazido todos esses relatos, eles são muito numerosos também. Na internet também, também existem relatos numerosíssimos sobre visitas a cidades espirituais, pessoas que relatam processos de desdobramentos. E esses relatos nem sempre possuem referências sólidas, principalmente em redes sociais, minha gente. Se você vê no TikTok alguém falando sobre uma cidade espiritual, use um pouco um bom senso também, e tente cruzar também esses relatos com outras referências já existentes, porque muito disso também tem origem das experiências de desdobramento individuais, e por isso eles podem ser imprecisos. O que a gente vê e experiencia no plano espiritual, ele também passa por um certo filtro da nossa própria consciência, do nosso próprio subconsciente e do nosso próprio conceito de mundo. Então, o que a gente enxerga do lado de lá nem sempre é puramente o que de fato a gente viu. Isso é verdade para lembranças de sonhos, para lembranças de desdobramentos, para processos mediúnicos. Então, a gente tem que estudar esses relatos sempre com uma mãozinha na consciência, sempre com uma mãozinha no bom senso, tá bom? Isso aí. E essa questão de ter cidades, né, espirituais fora do Brasil, como a gente já conversou, óbvio que existem, mas a gente tem poucos relatos também sobre isso, justamente o espiritismo ele foi muito difundido no Brasil, né? Começou ali na Europa, mas ele o Brasil foi onde ele teve assim sua maior divulgação e é muito assim, a gente tem uma quantidade de espíritas no país muito maior, né? Se você for somar todas as outras regiões. Uhum. Então, é uma literatura muito voltada aqui para a nossa região, que faz sentido também, que é o que a gente conhece, é o que a gente vivenciou. Então, tipo, não fazia sentido o André Luiz chegar e aí ele começar a falar de uma colônia, ele tinha que falar da colônia que ele estava, né? E explicar as coisas que ele estava vivenciando. Então, a gente tem uma literatura ali muito aqui, né, da nossa região, muito nacional. E tem assim outros motivos, né? Os livros antigos eles precisavam ali ter uma questão assim mais nacionalista mesmo, trazendo ali, né, um pouco da cultura do Brasil. Essa questão da grande massa de espíritas está aqui no Brasil e a possibilidade de ter esses relatos, que é o que a gente vivencia aqui. E é muito. Eu ia falar uma coisa e eu esqueci. Vou até deixar o Raoni, depois o Raoni comentar, que aí depois, se eu lembrar, eu volto para comentar sobre isso também, porque a gente. A questão de agora, o movimento espírita ele está ganhando novamente outras regiões, ganhando a Europa, por exemplo, novamente, sendo levado por brasileiros, né? Eu conheço muitas pessoas que foram, né, à Alemanha, Dinamarca, até a própria França, né? Então tem agora o movimento espírita nesses lugares sendo construído por brasileiros, né? Então a gente lembra muito daquele livro, né, O Brasil Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né? E é muito importante a gente entender também. E essa questão de como se disseminou o espiritismo, eu estava outro dia falando com um amigo e ele falou muito dessa questão, que a gente vivia um ambiente muito religioso. Então, a gente disseminou um espiritismo muito baseado nisso, né, na questão da religião, por causa dessa força que o catolicismo tinha no país, né, trazido, né, pelos portugueses e tal. Exatamente. Então, foi uma disseminação assim mais religiosa, né? Porque Kardec trouxe uma coisa mais científica, né, de estudo, e essa coisa que no Brasil trouxe esse acolhimento assim mais religioso. Então, foi muito bacana a gente ter
esse entendimento, né, dessa diferença também. E tem a questão dos livros também, né? Os livros mais conhecidos, que são os mais difundidos, são os mais antigos também, dentro das obras espíritas, quando a gente fala sobre esses relatos de estados espirituais, né? E aí, como você estava falando, hoje a gente vive um mundo globalizado, onde saber o que acontece na Europa, saber o que acontece no Japão, está a um clique de distância. Mas na década de 50, isso não era verdade. As vivências das pessoas eram muito mais em bolha, vamos dizer assim. Então a gente entendia que existiam outros países, a vivência das pessoas não era voltada para saber o que aconteceu na França, na Europa. Se demoravam meses, às vezes semanas, para aparecer uma notícia de alguma coisa que tinha acontecido, ou enfim, de algum contexto que estava fora do Brasil. Então, isso também, né? Essa necessidade, essa importância de manter o conteúdo focado no Brasil, porque também na época que esses livros foram escritos, não era fácil, gente. Se o Chico Xavier viesse falando, primeiro livro dele, falando sobre uma colônia no Japão, o que é o Japão? Qual a cidade do Japão? Que cidade é essa? O que as pessoas fazem no Japão? Como é a vida no Japão? Não era comum isso, as pessoas saberem disso. Ter Não uma é coisa como é hoje. concreta, né, para entender, né? Exatamente. E agora a gente vai chegar na parte babadeira. Já que não falava de colônias de cidades espirituais, isso é um argumento que algumas pessoas utilizam, né, nos círculos de discussão espírita para tentar combater a ideia da existência de colônias de cidades espirituais. Inclusive, eu já vi esse argumento de uma pessoa dizendo que, mas Kardec não fala, não existe no Pentateuco referências diretas a cidades espirituais. O que é um argumento que a gente vai comentar um pouco aqui, só bem fraco, né, não, Bárbara? Não, com certeza, gente, porque assim, eu já vou começando até por Jesus. Jesus falou com a sociedade por parábolas, justamente porque aquela sociedade não tinha condições de entender a profundidade do que ele tinha, né, para passar. E Kardec também, ele trouxe vários estudos, ele organizou a base da doutrina. Base não é de ser básico, base é ali, ó, daquela parte ali, da onde a gente ia tirar mais para frente um conhecimento para continuar os estudos também. Exatamente. Então, ele não abordou tudo e não tinha condições de abordar tudo. Na época que viveu, que esteve aqui, a gente não tinha conhecimentos que a gente tem hoje. Então, que a gente pode, às vezes, esclarecer certas coisas que ainda ficavam ainda obscuras, porque a gente não tinha palavras para definir certas coisas. E ele já foi muito além, né? Muito além. Deixou muita coisa mastigada para a gente. Mas o que não quer dizer que a gente não tem que continuar o trabalho, né? Em várias obras a gente vê, ele deixa assim claro para a gente que a gente tem sim um compromisso de continuar, né? De continuar as pesquisas, de continuar os estudos. Assim, quando ele fala que o dia que for contra a ciência, para que a gente continuasse com a ciência. Exatamente. Então, que a gente tem que continuar, sim, estudando. Então, o fato dele não falar, dele não trazer exemplos, dele não ter vivenciado ali dentro, não ter tido um livro igual o Nosso Lar na época de Kardec, não significa que essas cidades não existiam. Ele trouxe um conhecimento para a gente, e até porque é muito importante também a gente entender esses livros como um complemento, né, do que Kardec deixou organizado. É muito importante a gente entender isso como um complemento, porque às vezes a gente tem essa coisa de substituir, né, os livros, a organização toda que Kardec fez, substituir por algum livro que, ao meu ver, é um livro complementar. Então, é muito importante a gente sempre ter essa base doutrinária e a gente evoluir nos nossos estudos, sabe? Está sempre buscando conhecer mais. Com certeza. E uma coisa que é legal a gente perceber é que Kardec, ele teve as lutas dele da época. Ele teve que
derrubar conceitos que eram muito sólidos na época, na sociedade parisiense e, enfim, na sociedade intelectual em geral e religiosa também. Por exemplo, a vivência e os conteúdos que Kardec traz sobre a espiritualidade são para tentar desconstruir ideias como, por exemplo, céu e inferno, lugares fixos, lugares fixos onde os espíritos vão ficar. E aí ele traz esse conceito da liberdade do espírito, de não ficar num lugar fixo. E as pessoas acabam já trazendo o conceito de cidades espirituais. Exato, as pessoas tentam bater isso, não, mas não está num lugar fixo, mas a cidade espiritual é um lugar fixo. Mas, gente, eles estavam se referindo a lugares fixos como o céu e inferno, como lugares que eram muito mais engessados e que existiam na mentalidade das pessoas da época. Então, cada época... de afinidade, né? Independente Exatamente. de afinidade. Tipo assim, eu errei, vou para o inferno, acertei, vou para o céu. Independente Exatamente. do que, tipo, de um meio termo, vamos dizer assim, sem perdão, é uma coisa infinita. Sim. Né? É a construção gradativa do conhecimento que a gente vê acontecendo em todas as áreas do conhecimento humano. E, inclusive, isso deixa para a gente perceber que, como tudo é gradativo, a gente ainda não chegou no topo do nosso conhecimento. As cidades espirituais, elas são, né, acima de tudo, uma mensagem sobre como a afinidade e a afinidade de pensamentos e de vibrações dita a nossa existência no plano espiritual. Esses relatos que a gente tem, né, eles respondem a essa pergunta, tentam responder a essa pergunta fundamental de para onde é que a gente vai? Qual é o meu destino quando eu desencarnar? E esses relatos eles trazem informações valiosas, mensagens valiosas sobre isso, sobre a importância da gente ter esse foco na nossa afinidade. A gente vai para onde a gente for compatível. E isso vai ser uma cidade espiritual, isso vai ser um outro lugar. Eu quis trazer essa imagem aqui do mundo espiritual e essa bolinha pequenininha. Eu queria deixar a bolinha menor, mas eu imaginei que não ia dar para assistir, para ver no coisa. Essa bolinha que poderia ser muito menor, que é o que a gente sabe. Então, todos os grão, livros, né? Um grão de mostarda. Todos os livros, mais de 400 livros de Chico Xavier, mais de centenas de livros e dezenas que continuam sendo produzidos até hoje. O Pentateuco Espírita é essa bolinha verde. A gente é um ponto azul pálido flutuando na imensidão do cosmos. A gente ainda tem muito a aprender, ainda tem muito a saber sobre o plano espiritual. E abraçar essa beleza de não saber, só saber que não sabemos, né, como já diria o filósofo, ela é a base da filosofia espírita e é a base da beleza da amplitude espírita. Mesmo que a gente ainda esteja só no começo, ainda tem muito para a gente correr e a gente deve se manter nessa sede por conhecimento e buscando sempre conhecimento novo. Porque a gente se coloca num lugar de aprendiz e está disposto ali, né, a conhecer e aceitar o que o outro tem também para passar para a gente. Então, eu acho que, assim, a mensagem que a gente quis trazer hoje aqui é que tudo a gente está construindo no agora. Né? Que a gente, às vezes, fica pensando, para onde que eu vou? Acho que ficar pensando nessa questão, para onde que você vai, às vezes te limita aqui a agir, né, no agora. Então, o importante é a gente estar tentando sempre se transformar e se melhorar aqui, no agora, sabe? Os desafios que a gente tem, está sempre buscando aprender e moldar ali o nosso destino de forma positiva, na transforma íntima, num crescimento individual, mas moral, né? Então é muito importante que a gente tente sempre se tornar versões melhores, que a gente tente sempre desencarnar melhor do que a gente chegou. Então esse é o grande, independente de para onde a gente vai, de ficar pensando para onde eu vou, qual o nome da colônia, se é uma colônia voltada à arte, se é uma colônia voltada ao autoconhecimento, eu acho que a gente tem que se preocupar com essa transformação íntima agora, no agora. Fazer diferente agora, nas possibilidades que a gente tem. É isso aí.
E para finalizar, antes da gente fazer a prece da gente, eu queria trazer uma citação que eu achei muito bonita, um texto que eu achei muito interessante, que sumariza muito isso que a gente vem falando até agora. Independente da cidade espiritual para a qual a gente vai, nossa jornada pela vida, cada escolha, cada desafio, cada aprendizado, nos molda. O verdadeiro tesouro está nessa busca constante pelo pensamento e pelo crescimento social, pessoal. Pois é nesse processo que a gente descobre nossa essência e se torna versões melhores de nós mesmos. Essa é uma citação de ChatGPT que eu achei muito bonita e resolvi trazer para cá. E muito legal, porque a gente vai naquela questão, né, da tecnologia, né, criada, que as pessoas, a gente vê a inteligência artificial usada para as coisas negativas, mas o quanto assim, de positivo e quanto de crescimento que a gente pode ter com essas ferramentas, né? Quanta coisa boa a gente pode fazer com essas ferramentas. Então, é muito importante também trazer isso para a gente ver o nosso compromisso, né? Porque a tecnologia está aí para a gente usar da maneira correta, né? Usar a nossa inteligência da maneira correta. Então, espero que tenha sido assim tão enriquecedor para todo mundo que está vendo, assim como foi para a gente, porque foi assim muito muito grandioso assim poder estar fazendo esse estudo, com certeza. Então, acho que vamos para quem se sentir confortável também, né? Vamos finalizar o estudo de hoje com uma prece para que a gente possa se harmonizar e seguir nossos caminhos com mais harmonia também, como a gente começou. Elevando o nosso... Faço, sim. Obrigado. Elevando o nosso pensamento, assim, né? A gente se voltando um pouco para a gente, né? E nesse entendimento de transforma íntima, essa necessidade da gente se melhorar e estar ali disposto para ajudar o outro, né? Também pensar naquelas pessoas que estão ali ao nosso redor, que estão precisando de amparo, e a gente agradece muito a oportunidade de poder estar aqui fazendo esse estudo, aprendendo também, porque eu acho que ele vem primeiro ali na gente, para a gente repensar, né? Pensar sobre a nossa vida, com certeza pensar sobre a nossa própria transformação, e que possa ter sido atingido os corações que precisavam assistir esse estudo, que essa mensagem possa atingir de maneira leve, de maneira clara, os corações, né, e as mentes que necessitavam, e que a gente possa estar aí junto em outros estudos, né, crescendo cada vez mais moralmente e nos tornando seres humanos melhores, espíritos melhores, né, novas gerações aí promissoras moralmente, né, para a nossa sociedade. E obrigada, né, por tudo. Agradecemos a Deus, a Jesus, aos espíritos amigos que estão aí envolvidos com esse trabalho da caravana. Muito obrigada. Assim seja, graças a Deus. Assim seja. E muito obrigado a vocês que participaram. Obrigado, Bárbara, por esse momento maravilhoso. Obrigada, Raoni. Um beijo para todo mundo. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.